Para você que se liga na Educadora, a gente conversa agora com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Ele atendeu a Educadora e vai tirar algumas dúvidas de nós limeirenses sobre essa questão da fase emergencial vermelha, enfim, e medidas do Estado quanto a essa fase, enfim, que chegamos para combater a pandemia. Secretário, muito obrigado por atender a Educadora mais uma vez. Eu sei que a agenda do senhor é corrida, é complicada. Então a gente começa a entrevista, eu faço já a primeira pergunta. Nós vivemos, secretário, o pior momento da pandemia desde o ano passado, sem dúvida alguma. Eu queria que o senhor falasse para a gente como combater isso, secretário, a pandemia, com lockdown, com fechamento de comércio, sem destroçar ainda mais a economia no Estado. Bom, é um prazer conversar com a Educadora, agradeço a oportunidade aqui em nome do Governo do Estado de São Paulo. Nós estamos com um pouco mais de um ano do início da quarentena, um período muito duro para todos nós. O que nós gostaríamos é que não houvesse nenhum tipo de restrição, mas o que foi preconizado pela ciência no mundo todo é que a única maneira da gente poder diminuir essa aceleração, esse contágio do vírus, é o aumento do distanciamento social das pessoas. E isso dentro de todas as idades, porque muitas vezes a pessoa mais jovem fica na rua e acaba levando o vírus para dentro de casa e impactando em óbitos também de familiares e assim por diante. Portanto, a necessidade das medidas de distanciamento social para poder desacelerar a pandemia. Nós, ao longo de todo esse período, buscamos o equilíbrio entre as restrições e aquilo que a gente podia deixar mais flexível para o nosso comércio, mas sempre com a noção central de que a própria pandemia impacta frontalmente o consumo das pessoas. Estou, em resumo, dizendo, não adianta nada ter o comércio todo aberto se as pessoas não têm segurança de que a pandemia está sob controle para que elas possam fazer o consumo e a gente estabelecer os patamares anteriores. O que nós temos como o centro da questão, Caio? É fundamental dizer que a vacina é o que, de fato, vai colocar, tanto na questão de saúde quanto economicamente, nós de volta para os trilhos. E foi isso que o governador João Dória se empenhou desde o primeiro momento, para que a gente pudesse vacinar as pessoas e daí, então, restabelecer a nossa atividade econômica e também a questão sanitária no nosso estado e no nosso país. Com isso, nós estamos agora na fase mais aguda da pandemia, todos compreendendo a necessidade de diminuir essa aceleração que veio tão forte, Danilo, com a nova variante e também de avançar na vacinação. A esperança está logo ali na frente. A gente entende que no mês de maio as pessoas acima de 60 anos estarão vacinadas e com isso nós vamos poder ter uma maior flexibilidade na abertura do nosso comércio. Mas até lá nós vamos pedir a compreensão de todos e a mobilização para poder desacelerar o atual momento da pandemia. Secretário, o governador liberou algumas linhas de crédito para comerciantes, enfim, para empresários, setor de restaurantes, com juros reduzidos. De efetivo, secretário, o que mais dá para fazer do Estado, o que o Estado pode fazer para ajudar o comércio nesse momento tão crítico? A economia está destruída, a gente entende que o lockdown é importante, que o distanciamento deve ser mantido, mas o que dá para fazer de maior nesse momento por parte do governo estadual? Você citou, Danilo, uma questão fundamental. Na última semana, o governador João Dória anunciou aqui 100 milhões de reais em crédito para o nosso empresariado, através do Banco do Povo, que é o banco do microempreendedor, né? Um recurso para fluxo de caixa até 10 mil reais, né? Representando aí, até mesmo com pessoas com problema na CND, podendo ativar dentro desses empréstimos. Além disso, o Banco Desenvolve São Paulo com crédito para as indústrias um pouco maiores, as empresas um pouco maiores acessarem dentro disso. São recursos que vão fundamentalmente impactar os setores mais agravados, né? Setor de eventos, bares, restaurantes, esse pessoal que tem sofrido tanto ao longo da pandemia. E com isso, dirimir um pouquinho, né, essas perdas que estão tendo no período. Mas além disso, também reduzimos o ICMS do leite, levando para zero, e também da carne, para tentar
abaixar um pouco o valor que tem sido tão alto desses produtos aí para a população de modo geral. Essas são duas de várias iniciativas. Nós já tivemos ano passado o PIB positivo, enquanto o Brasil tinha um PIB negativo ainda. Esperamos, com essas e outras medidas aqui do governo do estado de São Paulo, um plano de retomada pujante que possa impulsionar o país e a nossa economia na tão esperada retomada. Secretário, o senhor disse em entrevistas a outros veículos ano passado que o Estado apoiava decisões dos municípios mais restritivas que as tomadas na ocasião pelo governo. O Estado mantém essa postura? O senhor também apoia cidades que tomam decisões maiores, mais restritivas que a do governador João Dória? Muito bem. O regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal determinou que os municípios têm uma competência suplementar ao governo do estado e ao governo federal, podendo, portanto, implementar medidas mais restritivas. Então, o estado apoia, respeita esse regramento e fica à disposição dentro do que o município entender que é uma restrição importante naquele território para dar todo o apoio através aqui de toda a equipe do governo do estado de São Paulo. Secretário, agora dia 30 seria o final dessa fase mais restritiva imposta, decretada, na verdade, pelo governador. O senhor conversa com ele, tem contato com ele diariamente. Tem já informação? Vai ser prorrogada? Vai terminar dia 30 mesmo? O que dá para o senhor falar sobre isso? Bom, nós seguimos analisando os dados diariamente, né? Hoje, ainda dia 23, os dados que a gente tem mais frescos, Daniel, são os do final de semana. O domingo teve uma melhora se comparado ao domingo anterior no que tange as internações, né? Os óbitos ontem tiveram um recorde, mas os óbitos, sobretudo, significam as internações de um período um pouco anterior. Então, a taxa mais quente que nós conseguimos avaliar sobre o estágio da pandemia é sempre o número de internações, né? Porque esse é diário mesmo e impacta o momento de forma intensa. Nós tivemos uma leve melhora nesse domingo, vamos seguir analisando os dados da segunda, da terça-feira, para poder chegar no dia 30 e tomar a decisão correta. Mas ainda é cedo para poder dar um prognóstico mais efetivo. Secretário, Limeira, se não for a pior, está entre as 3 piores cidades do estado na questão de isolamento social. Os números até monitorados pelo próprio estado mostram isso. O senhor aqui da região, é de Campinas, o senhor conhece a nossa região. Como mudar isso, secretário? Estamos numa fase restritiva, estamos com lockdown, um período de lockdown noturno, vamos dizer assim, depois das 8 da noite, e mesmo assim as pessoas seguem saindo. Como mudar isso, secretário? Bom, primeiro é importante registrar um pouco da característica das cidades, né? Limeira tem esse isolamento, acho que historicamente já, né, ao longo desses 12 meses com essas condições, mas é uma cidade também que tem características diferentes de uma cidade litorânea, né? As cidades do litoral têm tido aí deltas melhores de isolamento. O que a gente tem que sempre olhar é isso, é o delta, o que era antes da pandemia e o que é agora e observar essa evolução, né? Eu não tenho de cabeça aqui como é a de Limeira, mas eu sei que a cidade tem indústria, né? Tem um campo que seguiu trabalhando ao longo da pandemia e que por isso gera uma taxa menor de isolamento também. Mas também aproveito para dizer para a população da importância desse momento, que a gente possa melhorar essas taxas de isolamento social. Isso representa a vida nesse momento que nós estamos, não é só sobre o contágio em você mesmo, que está me ouvindo, mas em contágio nas pessoas do seu convívio, né? Muitas vezes você pode pegar, ficar lá sem sintomas, mas passa para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para a sua avó, e ele pode vir a óbito. Quantos casos nós vimos assim até agora? Portanto, é um momento de empatia e de preocupação com os outros e, sobretudo, nesse período tão forte que nós estamos da pandemia. Eu tive semana passada em reunião com o prefeito, com os prefeitos da região, todos muito preocupados com o estágio que nós estamos da pandemia hoje e preocupados aí também da situação em Limeira e região. Secretário, o governador falou em mais de uma ocasião sobre a pouca ajuda financeira vinda do governo federal para os estados e municípios no combate à pandemia. Sobre isso, secretário, o que o senhor pode falar de concreto, o que veio
de Brasília para as nossas cidades e para o nosso estado de ajuda financeira até agora? Bom, importante esclarecimento, né? Eu vi algumas manifestações do governo federal sobre esse tema e às vezes a população também não entendendo qual é a realidade. Nós tivemos ao longo da pandemia o custeio de leitos de UTI aqui no estado de São Paulo, que é pactuado dentro do Pacto Federativo como fundamental e preconizado pelo SUS, nesses leitos de alta complexidade, né, leitos de UTI. E em janeiro o governo ele desabilitou 3 mil leitos aqui no estado de São Paulo, e não só no estado de São Paulo, né, em outros estados do Brasil da mesma forma. Acho que tinha um entendimento naquele momento de que a pandemia poderia ter se arrefecido e tomou essa medida. Dentro disso, nós ficamos sem o custeio desses 3 mil leitos e o estado teve que custear, junto com os municípios, esses importantes instrumentos de assistência hospitalar. Esse número ainda não foi restabelecido, nós brigamos com o governo federal no Supremo Tribunal para que tivesse, e ainda estamos lutando para que ele possa ser custeado. Para você ter uma ideia da grandeza disso, um leito de UTI custa no mínimo R$ 1.600 por dia, né? Então, se colocar R$ 1.600 vezes 3 mil, vezes 90 dias, nós conseguimos ter o tamanho da grandeza disso, que vai dar a ordem de 432 milhões de reais aqui que o estado de São Paulo e os municípios tiveram que arcar ao longo desse período. Mas precisamos ainda de mais ajudas. Os municípios, eu reuni no último domingo, eles clamam por mais apoio nesse momento, o estado tem ajudado como pode, mas a União precisa também olhar mais para o São Paulo, olhar para esse período tão duro que nós estamos passando. O que foi enviado foi investido sempre em Covid, na saúde, de forma correta, e assim nós vamos seguir fazendo. Para finalizar, secretário, uma última pergunta. O senhor é um político experiente, deputado, secretário agora no governo estadual. Na opinião do senhor, essa briga entre o governador João Dória e o presidente Bolsonaro tem atrapalhado, prejudicado o enfrentamento da pandemia em nosso estado? Bom, na minha visão, o governador João Dória ele se posicionou ao longo desse período naquilo que ele entende como correto. E eu entendo da mesma forma. Sempre foram princípios contra o chamado negacionismo, né? Muitas vezes esses sinais trocados do governo federal atrapalharam tanto o entendimento da população quanto o próprio combate ao Covid-19. Citar aqui, quando foi chamado de gripezinha, minimizando o tamanho de uma pandemia que já tem 300 mil óbitos no horizonte aqui do Brasil, entre outras questões ao longo desse processo. Não vou me alongar, mas cloroquina versus investir na vacina, a vacina chinesa, né? Tanta coisa que foi feita em torno de erros do governo federal ao longo desse período e que o governador João Dória provou que estava correto nas suas posições, né? Se ele não tivesse no início desse processo acreditado que a vacinação seria um norte fundamental, provavelmente a gente não teria vacina no Brasil ainda, né? 9 entre cada 10 são aqui do Butantan, e eu vi o empenho pessoal dele para poder colocar isso de pé. Então, nós queríamos a união, né? Nós queríamos que os esforços fossem em conjunto, cidades, governo do estado, governo federal, que houvesse uma coordenação nacional, mas não foi possível. Pelo contrário, o que nós recebemos de lá foi um negacionismo e medidas contra aquilo que a gente acredita, as medidas da ciência que foram implementadas no mundo todo. Então, dentro disso, eu entendo aqui como correta a defesa do governador João Dória, do povo do estado de São Paulo e da saúde e da vida. Tá certo, então, secretário Marco Vignoli, muito obrigado pela entrevista, pelo tempo. Boa tarde e boa semana para o senhor. Eu que agradeço, um grande abraço. Danilo Giannini para a Educadora.